Olá, sejam bem-vindos, alunos da UFRJ, ao Bate-Papo com o Cientista, uma atividade online para os cursos de Fisioterapia e Farmácia em tempos de pandemia. Eu sou Steven Gen, sou professor da UFRJ, cientista. Estou aqui com José Salerno, que é mestre em Ciências Morfológicas pela UFRJ e cientista. Nós dois estamos organizando essa atividade para vocês. Nosso cérebro é responsável por nossa cognição, é capaz de perceber, aprender, recordar e processar informações. Doenças como Alzheimer e Parkinson apresentam déficits cognitivos importantes. Sobre esses e outros assuntos, queríamos conversar hoje com a nossa convidada, que é a professora Cláudia Figueiredo, do Departamento de Biotecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia, do Programa de Ciências Morfológicas e também coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFRJ. Cláudia, obrigado pela presença. Tudo bem contigo? Tudo bem, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, né, na casa dos alunos, compartilhando um pouco com vocês de conhecimento. Prazer estar aqui. Maravilha. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? O que te fez chegar onde você está agora, uma super cientista, professora da UFRJ. Se puder contar um pouquinho para a gente, pode ser legal. Agradeço, obrigada pelos elogios, né? Bem, eu não tenho nenhum familiar que tenha sido cientista ou que tenha trabalhado com ciência, né? Minha mãe é professora de português, meu pai é corretor de imóveis. Mas eu acho que um pouco da curiosidade que eu tenho em relação à ciência surgiu de quando eu era pequena ainda, que meu pai tinha imobiliária na frente da minha casa. Eu vim de uma cidade pequena, de Santa Catarina, do litoral norte. E na outra sala, do lado da imobiliária, ele alugava aquela sala para um laboratório de análises clínicas. Então, tinha uma janela da minha casa, que era um jardinzinho assim, meio morto, que dava direto para esse laboratório. Então, eu sempre espiava ali, via a Magda, que é a bioquímica da cidade, né? Era na época, né? Hoje já tem outros, né? E ela sempre me chamava para olhar, né? A coisa da biossegurança era diferente naquela época, né? Então, ela via que eu estava curiosa, me chamava para olhar, botava coisas diferentes no microscópio. E eu sempre cresci querendo ser igual a ela, gostava daquela coisa de investigar e tal. E daí fiz farmácia e bioquímica por isso. Daí, não sei por que também, que tinha na minha cabeça que eu queria fazer uma universidade federal. Lá em casa não tinha tanta essa distinção, né? Tinha uma universidade próxima da minha cidade, privada, mas eu sempre quis fazer na federal, e daí passei no vestibular e daí fui só seguindo, né, nesse caminho da ciência, nunca mais saí. Que interessante, né? Tem sempre essa questão das inspirações, né? Elas vêm dos lugares que às vezes a gente menos imagina, né? Muito interessante. Eu queria agora levar o assunto justamente para a tua área de pesquisa e para também tema das nossas disciplinas aqui. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a doença de Parkinson, né, que tem sintomas motores bastante característicos, mas que também pode ter outros tipos de alteração, né, alterações cognitivas. Se você pudesse contar um pouquinho para a gente sobre essas características anatômicas e também funcionais da doença de Parkinson, né, não só do ponto de vista motor, mas também cognitivo, seria legal. Certo. Então, essa é uma boa pergunta para exemplificar a complexidade, né, do sistema nervoso central e a complexidade da etiologia das doenças, né? Então, a doença de Parkinson foi por muitos anos descrita como uma doença classicamente motora. Então, os sintomas que aparecem quando o indivíduo já tem um comprometimento grande da região da substância nigra e daquela circuitaria entre a substância nigra e o estriado, né? A via nigro-estriatal. Quando o indivíduo já tem 50% de lesão, ali que começam a aparecer os sintomas motores, né? Que é a dificuldade de marcha, lentidão de movimento, tremor, né, em repouso. Mas o que se sabe hoje em dia, nos últimos anos, tem sido muito descrito isso como Parkinson, não como uma doença motora, e sim como uma doença completamente sistêmica, né? Hoje em dia, se sabe que o Parkinson ele tem sintomas não motores que precedem os sintomas motores. Então, toda essa maquinaria aí de dopaminérgica e outras circuitarias que também são afetadas pela doença, elas fazem com que o indivíduo tenha sintomas não motores. Dentre eles, um deles é o prejuízo de memória. Mas os outros que são mais precoces ainda é o prejuízo olfatório e o prejuízo as alterações emocionais. Então, o indivíduo com Parkinson, ele precede o sintoma motor, alteração motora, ansiedade,
depressão e prejuízo olfatório, né? Porque a região do bulbo olfatório é uma região que tem muito neurônio dopaminérgico, que parece que é o neurônio mais acometido pela doença de Parkinson. Lembrando lá que a doença de Parkinson, ela tem um vilão, né? É um conjunto de marcadores, mas um dos principais vilões é a deposição de uma proteína alfa-sinucleína, e ela parece se acumular com facilidade, ela se acumula nesses neurônios que produzem dopamina. Então, por isso a gente fala mais da questão do comprometimento dopaminérgico na doença de Parkinson. Mas, em relação ao comportamento cognitivo, a perda alterações cognitivas, que vem daí um pouco mais tardio na doença, junto com as alterações motoras, ou até um pouco mais tardio, tem a ver com o processo inflamatório, né? Então, hoje em dia, estudar neurociência não dá mais sem a gente entender de inflamação, né? Está completamente linkado a inflamação, a neuroinflamação, com diversos sintomas neurológicos. Isso a gente pode falar de depressão, ansiedade, prejuízo de memória, tudo tem as doenças, na sua maioria, hoje em dia, têm sido estudadas nesse contexto da neuroinflamação. Tem explicado muita coisa. E na doença de Parkinson não deixa de ser diferente, né? Então, existe um componente pró-inflamatório na doença de Parkinson e isso parece afetar essa questão cognitiva. Isso é muito legal, porque a gente tem visto mesmo tudo agora convergindo para uma coisa de um comprometimento inflamatório, né? Nos sintomas, inclusive, nos prejuízos cognitivos. Eu estava até aqui pensando que a gente tem muito na mente que prejuízos cognitivos eles estão associados a doenças neurodegenerativas, mas parece que o link vai um pouco além, né? Ele tem mais a ver com inflamação, com essas coisas, inclusive com doenças infecciosas, como encefalopatias. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que são essas encefalopatias e como elas causam esse prejuízo cognitivo, se é também através da inflamação, se está todo mundo no mesmo caminho. Boa pergunta. Eu acho que vocês falaram com o Michel, viram uma entrevista com o Michel, ele deve ter falado da questão do Alzheimer, né? Então, o Alzheimer é esse exemplo, né? Existe neurodegeneração? Existe, mas ela é mais tardia, né? O que começa antes é um prejuízo sináptico, sem uma perda de neurônio e com um processo inflamatório intenso, né? Então, essa associação neurodegeneração, perda de memória, ela já está um pouco... É verdade, mas não é o ponto final dos processos de perda de memória e de neurodegeneração, né? Antes tem todo um conjunto de fenômenos que parecem mediar esse prejuízo de memória. Um deles é a inflamação. Então, na doença de Alzheimer, você sabe que aumento dos níveis de TNF-alfa induzidos pela beta-amiloide, que é a proteína que se acumula no cérebro, né, desses pacientes, então, esse aumento do TNF, ele está relacionado com prejuízo de memória. Quando se bloqueia a via do TNF-alfa, se previne o prejuízo de memória. Tem toda a discussão, né? Será que o beta-amiloide, ele é o start da inflamação? Ou será que uma inflamação iria aumentar a deposição de beta-amiloide? Isso ainda também não está bem claro, né? Mas, enfim, parece que as duas coisas acontecem concomitante, uma vai alimentando a outra, no caso da doença de Alzheimer. No caso das encefalopatias, e daí eu poderia falar de encefalopatia séptica, né, dos indivíduos que têm sepse, ou encefalopatia induzida por infecções virais, o que a gente observa é que acontece isso. Pode não haver, a bactéria pode não chegar no sistema nervoso central, mas todo o processo inflamatório induzido pela sepse, por exemplo, uma doença sistêmica, ele vai acometer o sistema nervoso central e vai deixar prejuízos e muitas vezes sequelas que são irreversíveis. Então, o grande vilão, nesse caso das encefalopatias, em relação a induzir prejuízo de memória, não seria o agente propriamente dito, né, mas sim o processo inflamatório que ele desencadeia. O vírus da Zika é um exemplo disso, né? E apesar dele infectar o neurônio, a gente já demonstrou isso, que infecta o neurônio maduro, o Steven já demonstrou que ele infecta progenitores, o grande vilão desse processo não é destruir nem matar neurônios, no caso do cérebro adulto, e sim o processo inflamatório associado que induz essa perda de memória. Vou até puxar um gancho, Cláudia, que você mencionou do vírus Zika, né, e do seu trabalho, porque a gente está vivenciando uma pandemia agora, né, viral, e por isso que a gente está aqui, inclusive, fazendo esse bate-papo online, não ao vivo,
com os alunos, eu queria que você contasse um pouquinho mais justamente dessa tua descoberta, né, dos efeitos da infecção do vírus Zika no cérebro de indivíduos adultos e as consequências dessa infecção. Você já falou um pouquinho da inflamação, mas se você pudesse explicar um pouquinho melhor, porque acho que é muito interessante, o teu trabalho teve uma repercussão mundial grande e ajudou muito a gente entender todo esse processo biológico por trás de uma infecção de um vírus, como foi no caso do vírus Zika. Então, o contexto dessa questão, né? O que aconteceu durante a epidemia da Zika no Brasil foi que chamou muito atenção as alterações que aconteceram nos bebês, né? A microcefalia quando a mulher grávida era infectada pelo vírus. Então, foi realmente uma tragédia muito grande. Mas, no decorrer da epidemia, principalmente no Rio de Janeiro, que tiveram muitos casos, né? Foi se observando o pós-pico agudo, né? O que aconteceu é que apareceram vários trabalhos clínicos mostrando alguns relatos com um número menor, outros com uma forte um pouco maior, mostrando que o prejuízo da Zika poderia não ser só para as mulheres grávidas e para os seus filhos, né? Mas sim poderia ter um comprometimento tardio nos indivíduos adultos. Então, a Zika no indivíduo adulto, assim como na grávida, né? Os sintomas são limitados, né? O problema na grávida, então, eram os filhos, né? O vírus chegar no feto e causar alterações de desenvolvimento, mas para a mulher não tinha tanto risco, assim como não tem para o adulto, né? Mas o que eles viram é que essas pessoas poderiam cursar com quadros graves, uma minoria delas, não a maioria, a minoria, e dentre esses quadros graves, encefalites, mielites, que são inflamações agudas do sistema nervoso central, muitos desenvolviam sintomas cognitivos, perda de memória, que revertia muito lentamente. Então, 2, 3 anos após a doença, então existe um prejuízo de memória. Foi aí que a gente resolveu estudar isso, tentar entender, modelar a doença em camundongos, em modelos experimentais, para tentar descobrir se isso tinha relação de fato com a infecção e tentar explicar um pouco dos mecanismos e propor alguma estratégia de prevenção, né, ou de tratamento. Isso é importante porque esse tipo de descoberta, ele muda a conduta clínica, né? Então, os médicos vão ficar sempre mais atentos em relação ao pós-Zika, né? Então, o que a gente mostrou foi que, de fato, o vírus da Zika infecta o sistema nervoso adulto, maduro, induz um prejuízo de memória nos camundongos, um prejuízo também motor, e que isso é completamente mediado por mecanismos inflamatórios. Então, a microglia, que é a principal célula da imunidade inata do sistema nervoso central, ela ela fagocita sinapses, ela é induzida a fagocitar sinapses no curso da infecção. E essa inflamação dura um tempo grande, mesmo depois de diminuir o pico de replicação do vírus. E essa é a causa do prejuízo de memória nos pacientes. A gente acredita que essa é a causa do prejuízo de memória nos pacientes que saem do quadro agudo da Zika. Professora, você comentou no início dessa conversa sobre depressão também, como uma doença com componente inflamatório importante, também com prejuízos cognitivos associados. E como o Stevens falou, a gente está vivendo essa pandemia, a maioria das pessoas está isolada em casa, longe de todo mundo. Então, acho que existe uma preocupação mundial, assim, de quantas pessoas vão sair desse momento de isolamento com transtornos neuropsiquiátricos, como a depressão e a ansiedade, né? E aí eu queria saber sua opinião sobre isso, o quanto a gente deve se preocupar com esse cenário futuro possível e o quanto isso vai estar relacionado com prejuízos cognitivos que a gente pode passar a ver daqui para frente, né? É uma ótima pergunta, né? Essas doenças emocionais, psiquiátricas, são doenças muito complexas, que têm vários fatores envolvidos. Então, existe um componente genético, um componente ambiental importante, né? E outros componentes neuroquímicos. Então, a inflamação está envolvida na depressão. Modelos experimentais que usam, por exemplo, a administração de TNF-alfa, que é o mediador pró-inflamatório, ele induz um comportamento tipo depressivo, ou outras substâncias que induzem um processo inflamatório, induzem um comportamento que a gente chama de sickness behavior, que é um comportamento do tipo depressivo. Então, isso foi demonstrado em modelos experimentais. Mas o gatilho para essas alterações
são inúmeros, né? Um deles é o isolamento social, né? Então, por exemplo, animais que são isolados, um modelo de depressão em camundongos é isolar os animais dos outros. O animal é um bicho social também, o camundongo é social. Então, se eu separo ele de uma caixa e deixo ele sozinho, ele passa a desenvolver comportamento do tipo depressivo nos testes que a gente utiliza para avaliar isso. Então, é um modelo de doença psiquiátrica, né, e por isso tem que ter muito cuidado no acompanhamento do pós-pandemia, né, e tem que sempre ser pesada essa questão, né, lógico, o isolamento é importante, é a única ferramenta que a gente tem hoje em dia, mas a gente tem que pesar o quanto o remédio não pode virar um veneno também, né. Então, tem que fazer tudo com muito cuidado e balanceando sempre essa questão do se prevenir a doença, o Covid, que é a única forma, é o isolamento social, mas também cuidar do cérebro. Tá ótimo. Cláudia, a gente está chegando, infelizmente, ao final do nosso papo aqui. Queria te agradecer mais uma vez. A gente vai colocar no link do vídeo informações sobre a tua biografia como cientista, os teus artigos. E queria só te agradecer mais uma vez aí pela tua contribuição à ciência, pelo teu trabalho pela FRJ. E se você quiser comentar mais alguma coisa antes da gente se encerrar, eu te agradeço. Quero agradecer o convite, é sempre muito bom estar falando de ciência, né? Principalmente para os nossos alunos aqui da UFRJ. Dizer que a UFRJ está aqui trabalhando remota, um pouco presencialmente, com segurança, e tentando fazer de tudo para que vocês estejam aqui conosco fisicamente o mais rápido possível, né? E dizer que vocês estão em casa, mas a gente está aqui e vamos tentar interagir de uma maneira segura, né? Para que logo mais a gente esteja junto aqui andando pelos corredores da universidade. Tá ótimo. Obrigado. José? Obrigado, doutora. É sempre um prazer falar com você, aprender um pouco mais. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço. Tá ótimo, gente. Muito obrigado. Até a próxima.